Boa noite. Vamos ver se já entrou. Já fixei o comentário. Boa noite, gente. Vamos chegando, vamos chegando. Boa noite. Começamos agora nossa live, como ser a sua melhor versão de mãe. Quem vem comigo? Tô aguardando, gente. Vamos lá. Vamos chegando. Boa noite. Vamos, vamos. Boa noite. Vamos chegando, gente. Bora, bora. Deixa eu mandar aqui essa live para as pessoas. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite, gente. Tô dando um tempinho aqui para as pessoas irem chegando. Ei, Marina, boa noite. Ei, Fred, boa noite. Estúdio Focus. Boa noite, Tati. Mari, Tati, vocês que estão aí, se vocês puderem clicar nessa setinha, nesse aviãozinho que tem aqui embaixo da tela, e enviar para mães, né, que vocês acham que possam ter interesse em participar com a gente, em saber mais desse conteúdo. Eu vou agradecer muito se vocês puderem fazer isso para a gente já começar. Bom dia, Fran, bom dia, bom dia. Boa noite. Boa noite, Fran, boa noite, Lu. Ai, gente, eu tô no bom dia ainda. O que é isso? Quarentena, né? O que a quarentena faz com a gente? Bom, então vamos lá, né? Vamos começar. Essa live, né? Eu gosto muito de preparar para vocês e eu tô gostando que agora eu tô podendo me dedicar toda quinta-feira à noite. Eu posso dedicar aqui a uma live para vocês. Então, a partir de agora, toda quinta-feira às 8 vai ter live, tá? Aqui no canal. E hoje, né, em especial, assim, ao Dia das Mães, esse dia especial, eu vou falar para vocês sobre como ser a sua melhor versão de mãe, né? Então, vou dando boa noite para quem tá chegando, seja muito bem-vindo. A gente tá começando agora, tá? Como ser a sua melhor versão de mãe. E eu sei que você, mãe aí que tá me ouvindo, tem muitos momentos que você tem dúvida se o que você tá fazendo é certo ou errado. Eu sei que muitas vezes você fica em dúvida qual atitude tomar diante do seu filho. Muitos momentos você fica em dúvida e fica sem saber qual ideia você vai, qual escolha você faz. Eu sei que muitas vezes você se sente culpada por achar que você não está conseguindo ser a melhor mãe que você sente, que você pode ser pelo seu filho. Eu sei que muitas vezes também você vai dormir, né, chateada com o seu dia enquanto mãe, com a sua relação com seu filho. Ou porque você saiu, ele estava dormindo, você chegou, ele estava dormindo. Ou porque estava acordado, mas você se sentiu totalmente estressada naquele dia, naquela relação. E eu conheço as dores maternas, né? Eu sei o quanto que dói em nós o que acontece com os nossos filhos, como os nossos filhos lidam com os problemas deles, como que a gente lida com toda essa situação. E eu sei que para cada mãe, ser a sua melhor versão é diferente. Para uma mãe, ser a melhor versão pode ser, talvez, ser mais carinhosa, ser mais próxima do filho. E talvez para outra mãe, a sua melhor versão pode ser aprender a dizer não e a colocar mais limites nesse filho. Então eu não sei, mãe, você que tá aí, que topou, que tá aqui comigo nessa quinta-feira, eu não sei qual que realmente é a sua melhor versão. Mas eu sei que todas nós mães podemos conseguir e conquistar esse caminho. E olha, não é difícil, mas é trabalhoso. É um processo, sabe? É algo que você faz pouco a pouco, no dia a dia.
Eu hoje, Isabela, né? Eu sou mãe da Ana Flor, de 3 anos. Eu não sou a mesma mãe que eu fui quando ela estava na minha barriga. Eu não sou a mesma mãe que eu fui quando ela nasceu, que era uma mãe cheia de medos. Mãe de primeira viagem. Eu não sou mais aquela mãe. E hoje eu ainda não estou na minha melhor versão, mas eu estou na melhor mãe que eu posso ser hoje. A cada dia eu posso buscar mais e mais essa melhor versão. E essa live foi preparada para você também alcançar isso, que é super possível, desde que a gente tenha abertura. Então vou dando boa noite para as outras pessoas que entraram. Boa noite, Ariene, Clarice, Leise, Abinha, Gleica, consultoria para psicólogo, Ariene, Vanessa. Bom, boa noite, gente, e gratidão por estarem aqui. Então vamos lá. Como eu disse, eu não sei, né, qual que é a sua dificuldade hoje enquanto mãe. Mas eu sei que todas as mães se sentem inseguras. Todas as mães se perguntam a todo momento se aquela atitude que elas estão tomando, se são adequadas ou não. Boa noite, Fernanda. Eu sei que vocês se perguntam isso porque eu sou mãe e isso acontece mesmo, né? E quando a gente tem mais ferramentas, né? Quando a gente consegue conhecer um pouquinho mais desse processo da maternidade, dos nossos filhos, a gente consegue também entender melhor essa relação e entregar um pouquinho mais da gente. E é esse convite que eu te faço agora, sabe? De você conseguir entregar um pouquinho mais aí de você. Porque você pode, você consegue. É um processo. Desde que você aceite, né? Esse convite. Ei, Nayara, boa noite. Tudo real, né? É real mesmo. Então, desde que você aceite esse convite, sabe? De saber que é um processo que não é assim, ó. Não é no instalar de dedos. Quem dera se fosse, né, gente? E nós, mães, a gente tende a sentir muita culpa, sabe? Culpa por tudo. Culpa por ter gritado com o filho, ter brigado com o filho. Culpa por sair para trabalhar. Culpa por, às vezes, achar que você não entregou o seu suficiente. A gente sente culpa o tempo todo. E essa culpa, ela precisa ser transformada. Porque se a gente vive o tempo todo com culpa, de uma certa forma, a gente se torna vítima da situação. Agora, se a gente olha para isso e pega disso a responsabilidade que nos cabe, aquela responsabilidade que é só sua. Qual é a sua responsabilidade dentro desse processo, dessa situação, na sua relação com seu filho? Ou até mesmo na sua relação com a sua maternidade? E para a gente conhecer um pouco mais, né, sobre a maternidade, que é um assunto lindo, né, gente? Eu amo muito esse universo materno. Eu amo muito poder falar para pais. É a minha paixão. E olha só, a gente precisa compreender, para a gente conseguir chegar na nossa melhor versão. Boa noite, Márcia. Boa noite, Rodrigues. Anete Rodrigues. Boa noite, Aparecida. Boa noite, Eunice, Renata. E olha só, para a gente conseguir chegar na nossa melhor versão de mãe, a gente precisa primeiro entender que a gente pertence a um sistema. A gente veio nesse mundo já pertencendo a um sistema familiar. Que sistema é esse? O sistema da nossa família de origem, da nossa mãe e do nosso pai. Para a gente olhar para a nossa maternidade, aliás, ela fala muito da forma como a gente olha para a maternidade da nossa mãe. Da forma como a gente olha para nossa mãe. Se a gente não está bem resolvido com a nossa mãe, no processo dela de ser mãe, a gente fica exigindo ainda dessa mãe. A nossa mãe não tá nem sabendo de nada, tá lá vivendo a vida dela. Mas você aí, filha, que hoje já é mãe, começa a exigir da sua mãe. E esse processo de exigir, ele faz com que você se torne uma mãe exigente de si mesma. É como se você falasse assim: a minha mãe não me deu o suficiente, ela não foi uma boa mãe para mim. Isso em vários aspectos, sabe? Lá na sua infância, a sua criança, essa criança que vive aí dentro de você. Hoje você já é adulta, você é mãe, mas dentro de você tem uma criança, a criança que você foi um dia. E essa criança que vive dentro de nós, a criança que mora do lado de dentro, ela sente as dores, né? Ela carrega as dores. É uma criança que, assim, interpretou as coisas como aconteceram na sua infância e vai para a vida adulta com essa ideia do que ela interpretou quando era na infância. E talvez, na sua infância, você achou que a sua mãe faltou com você em algum momento.
Ó, segredo, todas as crianças acham que nós mães faltamos com elas em algum momento, porque não tem como a gente cobrir tudo, isso é impossível. Então vai ter uma hora que seu filho talvez vai te chamar para brincar e você vai estar trabalhando e você vai falar, filha, agora não, daqui a pouco mamãe vai. Esse filho já acha que aquilo ali é uma falta, ele já sente aquilo, cada criança sente de uma forma. Ou de repente uma hora que ele chegou da escola, ou ele chegou de algum lugar e ele olhou para você, só que naquele momento você não viu ele, você só viu depois, e ele já acha que aquilo é uma rejeição. As crianças, elas são pote de emoções. Elas sentem muito tudo o que acontece, só que elas não sabem interpretar com clareza, com a mentalidade e com a maturidade de um adulto. Então aquilo ali que aconteceu na nossa infância, a gente interpreta aquilo e pega aquilo como algo verdadeiro e leva aquilo para a vida, sabe? E acaba que essas coisas, elas vão percebendo, aí a criança fala assim, poxa, minha mãe não está disponível para mim, minha mãe não me ama, ou minha mãe não me quer. Essas coisas que as crianças, elas tendem até a falar com a gente, né? Ah, a mamãe não me ama, e elas falam mesmo. Criança é assim, criança é espontânea, é criativa. E aí, a sua criança, um dia, ela exigiu dos seus pais, da sua mãe, e você acha que sua mãe não te entregou o que você gostaria naquele momento. E aí você cresce com essa exigência, achando, poxa, minha mãe, sacanagem que ela fez comigo. Olha só, ela não me deu atenção, ela não me ama, ela não é uma boa mãe. E aí chega um dia, né, você resolve lá, por vários motivos, por várias situações, por vários destinos, você se torna mãe. Às vezes você planejou, às vezes você não planejou. Às vezes foi com alguém que você amava muito e queria muito, às vezes não, você saiu uma noite. Às vezes foi algo que precisou planejar muito para acontecer. Precisou trabalhar muito em cima disso para que hoje você se tornasse mãe. E aí você se torna mãe e você começa, sabe, a pensar, nossa, eu preciso ser uma boa mãe. E você fica louca com essa ideia de ser uma boa mãe. Então, aquela mãe que acaba se sufocando na tentativa de querer ser boa demais, sabe? De querer fazer tudo correto, de querer ser perfeita. E a gente sabe, não é segredo para ninguém, que perfeição ela não existe, ela não vai existir nunca, 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 nunca. Só que você foi uma criança que ainda exige dos seus pais, porque acha que te faltou. E aí você passa a exigir de você mesmo, porque você percebe que te falta alguma coisa. E você acha que o que te falta é na sua maternidade, mas não é. É você enquanto filha exigente da sua mãe. E aí você começa nessa loucura, sabe? De se cobrar, de se cobrar e de se cobrar. E aí você começa a viver muito frustrada enquanto mãe, porque você percebe que aquela mãe que você idealizou, uma mãe que dá conta de tudo, uma mãe que entende todos os aspectos da criança, que consegue acolher a todo momento, que entende o choro, que entende tudo, que tem a resposta certa para tudo que a criança te solicita, você acha que você daria conta daquilo. Chega a hora real, seu filho se joga no chão, seu filho pede chocolate lá no supermercado, ou não, o seu filho briga com alguém, seu filho grita, o seu filho não dorme à noite. Você falou que não ia deixar jamais seu filho dormir na cama com você, você faz cama compartilhada até hoje. Você disse que jamais seu filho iria comer, né, qualquer coisa de açúcar e seu filho chupa pirulito, sei lá. E aí a gente percebe que aquela mãe que a gente idealizou, a gente não consegue ser. Que a gente só dá conta de ser a mãe real, a mãe que nos cabe. Então, um primeiro passo que a gente precisa fazer é olhar para os nossos pais, para nossa mãe, você mãe, que está aqui hoje me ouvindo, que está aqui hoje me vendo. Tente se conectar nesse momento com a sua mãe. E aí você vai imaginar a sua mãe, se conectar com a sua mãe e pensar o seguinte: mamãe, eu te libero de todas as expectativas. Você é uma mulher comum, a minha mãe, e me deu tudo o que eu preciso. Agora eu me sinto farta, agora eu consigo ser quem eu sou, agora eu me sinto completa. E esse completa, gente, é no sentido da gente entender, compreender e aceitar aquilo que veio dos nossos pais. Saber que os nossos pais nos deram o que foi possível para eles. Que a sua mãe, naquele momento que te disse não, ou que não olhou para você, ou que não fez da forma como você desejava, que não te acolheu da forma como você desejava, ela fez o que era melhor. O que era melhor para ela, o que era possível para ela naquele momento. Da mesma forma que você hoje faz o que é possível para você nesse momento. Mesmo que hoje você tenha gritado com seu filho, mesmo que hoje você não tenha conseguido se relacionar de uma maneira mais saudável, que você brigou com seu filho, ou que você ficou muito irritada com seu filho, você entregou o que você podia nesse momento.
E isso não quer dizer que, tá, então eu entrego o que é possível pra mim, tá tudo certo. Se eu brigar, se eu bater, se eu xingar, tá tudo certo, porque eu tô entregando o que é possível pra mim. Aí já não é bem assim. Aí a gente já cai num processo assim de ser um pouco imaturo, infantil mesmo, sabe? Aquela criança, tô nem aí, uma criança, um processo infantil, no sentido de não ter maturidade. Então a gente entrega aquilo que tem dentro de nós, aquilo que nos cabe, aquilo que a gente recebeu. Mas a mãe que deseja olhar para tudo isso e se tornar a sua melhor versão, ela vai um pouquinho mais além. Ela aprende que ela pode dar ao filho dela aquilo que ela também não recebeu, que ela pode dar um pouco mais a cada dia, que ela pode fazer um pouquinho diferente a cada dia. E é esse processo que vocês precisam compreender. Eu quero ver com vocês aí se o que eu falei até então, se tá claro, se vocês estão me vendo, me ouvindo bem, se isso que eu tô falando, se tá claro para vocês ou não. E se vocês têm alguma dúvida. E já vou dando boa noite para todo mundo que entrou aí depois. Gente, se tem alguma dúvida, vocês coloquem aqui, por favor, nos comentários. Ou se tá claro, fala para mim que tá ok, que eu posso dar continuidade. Só para eu saber. Renata, você quer participar ao vivo mesmo? Total sentido, Nayara colocou. Que bom, Nayara. A gente exige muito, né, dos nossos pais. E quando a gente faz essa expectativa, a gente exige muito deles, a gente acaba exigindo de nós, enquanto mães também. Porque é uma forma, claro, como cristal. Ai, que bom. Que bom, gente. Então, vamos lá. Então, primeiro passo, a gente precisa olhar para nossa mãe enquanto mãe, sabe? Enquanto ser humano. Porque, olha só, vocês já perceberam que às vezes as pessoas, quando a gente pensa assim, mãe, o que a sociedade coloca? A sociedade fala de situações mais assim, angelicais, mãe é anjo, mãe é amor, não que não seja amor, não é isso. Mas, gente, ninguém se torna divindade, ninguém se torna um ser divino, ninguém se torna uma super heroína, eu falo com poderes mesmo, depois se tornar mãe. Não, ninguém! Muito pelo contrário, é a maternidade que faz a gente ver, dá tapa na nossa cara pra gente ver que a gente tem que sair daquele papel de achar que tudo é perfeito, que tudo é certo, sabe? Então, assim, a maternidade, ele faz esse convite pra gente, da gente olhar para o que é real. E por muito tempo isso ficou sufocado nas mães, né? Elas não podiam falar sobre isso, porque mãe sabe tudo, mãe sabe cuidar de um filho. Mãe tem um instinto materno, mãe sempre sabe, sempre dá conta. E dá conta o quê? A gente dá conta, sim, se a gente se preparar para isso. Se a gente se entregar um pouco para isso. Mas vocês sabem que tem mães que não dão conta, gente. Por que tem mães que dão menino para adoção? Cadê o instinto materno, então, dessa mãe? Por que tem mães que deixam o filho para ser criado com a avó? E sei lá, vai para outro lugar, vai morar em outro país e deixa o filho com alguém, ou com a tia, ou dá para adoção mesmo, ou deixa na lata de lixo. Nem toda mãe dá conta de ser mãe. Eu falo ser mãe no sentido de criar, tá? Porque só o fato de gerar uma criança é mãe. Ninguém tira isso de uma mãe. Aquela que gerou, ela é a mãe também, né? Mesmo que ela não tenha essa disponibilidade para cuidar do filho. Então a Ariane também falando que tá ok. A Renata, não, eu não sei bem usar isso. Ah, tá, Renata, beleza. A Lisiane tá falando o seguinte: quando consegue fazer o seu melhor em uma versão mais saudável e reflexiva. Isso. A gente consegue encontrar, Lisiane, a nossa melhor versão quando a gente consegue olhar pra gente. Quando a gente não olha pra maternidade simplesmente, sou mãe, eu sou perfeita porque eu sou mãe. Não, não é. Você não é perfeita porque você é mãe. Você não é perfeita. Você é uma mulher comum, né? Nós mães, nós somos mulheres comuns, mas que topamos os desafios de ser mãe. Que topamos ensinar alguém o caminho, mostrar pra alguém o caminho. Então esse é um outro ponto. A gente se reconcilia com a nossa mãe, a gente deixa de exigir da nossa mãe para saber o quê? Que nós temos já o suficiente. Então, que enquanto suficiente, a gente vai dar aquilo que a gente tem, claro, num processo de sempre aprimorar, de sempre cuidar daquilo para que aquilo se torne melhor. E olha só, a minha filha, ela me falou outro dia, foi agora nesse período de quarentena, ela falou algo que me tocou muito e que conseguiu me aproximar mais da minha melhor versão. A nossa melhor versão a gente vai construindo aos poucos. E era um dia que eu estava preocupada com algumas coisas, né? Quarentena, então assim, em casa, trabalhando home office, com minha filha,
cuidando de casa, fazendo tudo, chegou um dia que eu tava daquele jeito, assim, estressada, preocupada. E aí eu tirei o período da tarde, a gente deitou um pouquinho, deitamos na cama, fomos ver um desenho e ela foi e falou comigo: mamãe, perdoe o que tá no seu coração. Ela não falou com essa frase perfeita, não. Ela: perdoe, mamãe, o seu coraçãozinho precisa perdoar. E aquilo me tocou de uma maneira tão profunda, mas tão profunda, que eu senti, sabe? Naquele momento que as coisas estavam sendo diferentes. E que eu precisava me ligar a alguma coisa que eu não estava conectada ainda, que essa coisa era conectar comigo mesmo no sentido de cuidar de mim. Eu estava exigindo de mim, né? Quem não se exige muito às vezes, né? Às vezes a gente exige tanto de nós, né? A gente exige tanto que a gente consiga ser uma boa profissional, ser uma boa mãe, cuidar da casa, ser uma boa esposa, fazer tudo. E a gente sabe que a gente não dá conta. Mas eu estava, né? A gente tem os nossos devaneios, eu estava nesse momento de querer exigir de mim. E a minha filha de 3 anos veio e me ensinou. Quando a gente se aproxima da nossa melhor versão de mãe, a gente consegue ouvir os nossos filhos. Ouvir e dar atenção. E esse ouvir, gente, é realmente ouvir, sabe? É ouvir com empatia, é ouvir com atenção. Naquele momento que a minha filha falou aquilo comigo, eu percebi que ela estava vendo que eu não estava dando conta e estava exigindo demais. Uma criança de 3 anos precisou dizer isso para mim. Ela estava dizendo: mamãe, olha mais para você, do jeitinho dela. Porque as crianças, elas têm um dom, uma facilidade, às vezes, para esfregar na nossa cara aquilo que tá ali e que a gente não tá vendo. Então, naquele momento que ela falou comigo: mamãe, perdoe o seu coraçãozinho, eu percebi que eu precisava pegar mais leve comigo. E depois daquele dia, as coisas ficaram mais leves, sabe? Mais fáceis. E a gente, o tempo todo, eu falo com vocês de conexão, da gente criar conexão com os nossos filhos, da gente conseguir esse vínculo. E esse vínculo, gente, é algo que ata e desata, ata e desata, ata e desata. Em um momento a criança se sente totalmente amada, em outro ela já acha que você não quer saber mais dela. As crianças são assim. Então acaba que às vezes a gente fica: poxa, mas eu faço tanto e para esse menino nunca tá bom, o que mais eu tenho que dar? O que mais você tem que dar? Você tem que olhar mais para você. Você tem que cuidar mais de você. Quando você, mãe, cuida de você, quando você, mãe, está bem, o seu filho, ele sente isso e ele entra nessa onda também. Quando você se cuida, quando você pratica o autocuidado, o seu filho percebe isso. Os nossos filhos, eles olham para onde nós olhamos. E como que é isso? Imagina, você é mãe, você teve um filho, 2, 3, sei lá, enfim. Você teve lá seus filhos. E você só fica colada nesse filho. Você só olha para esse filho. Você esquece todos os outros seus papéis. Você simplesmente foca nele, olha para ele, cuida daquela criança, quer fazer o melhor para aquela criança, quer proteger aquela criança, dorme pensando na criança, acorda pensando na criança, tudo é para criança. Tudo é para aquela criança. A sua roupa é igual da criança. Não tô discriminando isso não, esse negócio de mãe e filho, mas às vezes é um negócio muito assim. O que isso mostra, gente? Que essa mãe, não é essa criança que necessita tanto dessa mãe, é essa mãe que se sente perdida no mundo sem essa criança. E quando você só olha para o seu filho, quando você só faz tudo pelo seu filho, você não olha para você. E você sufoca esse filho. E na verdade, o que você faz? Você coloca em cima do seu filho toda a responsabilidade pela sua felicidade. Você coloca nele uma expectativa que é injusta para a criança, porque você passa a exigir dele algo que ele não vai dar conta de entregar. O seu filho, ele não é responsável por fazer você feliz. Quando a gente acha isso, né, muitas vezes a gente fala: meu filho é a razão da minha felicidade. Sim, os filhos, gente, eles são, eu não preciso ficar falando isso para vocês, né? Os filhos são puro amor, né? Os filhos, eles trazem uma alegria que só quem é mãe sente realmente, né? Tudo que um filho representa pra gente, esse amor incondicional. Mas a gente precisa voltar à fita e saber o seguinte, que antes de ser mãe, a gente é mulher. E é essa mulher que sustenta a mãe. Muitas mães, ao se tornarem mães, esquecem completamente de serem mulheres. Esquecem. É como se a mulher não existisse. E eu confesso que ali no puerpério, muitas vezes essa mãe, ela esquece disso mesmo, porque ela é um negócio tão louco, né? O puerpério mexe tanto com a gente que às vezes a gente esquece mesmo. Mas depois é preciso retornar aos nossos outros papéis. A gente sabe
que o tornar-se mãe mexe muito com a gente, mexe muito com a nossa identidade. A partir dali a gente não é mais a mesma, a gente se transforma em outra pessoa. Mas aquela pessoa que tinha ali dentro, ela não morre, gente, ela se transformou. Então a mesma mulher que antes gostava de sair, isso ali tá ainda nela. Sabe? Às vezes não vai querer sair para uma balada à noite, sei lá, mas vai querer sair para algum outro lugar onde ela possa levar o filho, ou onde ela possa ir sozinho com o companheiro, com a companheira, ou ir sozinho ou sozinha mesmo. Essa mesma mulher continua tendo paixões, continua tendo vontades, continua tendo desejos. E esses projetos, né, seja o que, seja trabalho, seja sair com as amigas, seja sei lá o que, esses projetos eles precisam continuar. Vocês perceberam, por exemplo, quem aqui é casada, né? Os homens, vocês percebem o quanto que eles saem lá pra peladinha, ou para um encontro no bar, ou para isso, ou para aquilo, o quanto que eles fazem esses encontros deles? E nós, mulheres, a gente sempre deixa pra trás, né? Ah, mas eu tenho que arrumar a casa. Ah, mas sábado é dia de dar faxina. Ah, mas não dá porque eu vou ter que lavar roupa. Ah, vou fazer almoço. E a gente se deixa de lado. É como se a gente não merecesse. E aí fica parecendo o quê? Que a maternidade é um castigo. E é um castigo? Vocês acham que maternidade é um castigo? É ser um castigo? É ter um castigo? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, gente. A Ariane não consegue exercer o papel de mãe, é isso mesmo. Às vezes essas expectativas deixam a gente tão na pilha que a gente não consegue olhar pra gente enquanto mãe. A Ariane e Renata conversando. A Renata, tão bom ouvir isso, a cobrança de fazer tudo certo, de educar da melhor forma e ainda assim ficar frustrada porque nem tudo sai do jeito que planejou, porque não somos perfeitos, E olha só, tem outro ponto também. Sabe por que também não sai do jeito que a gente planejou? Porque filho não é marionete. Filho é pessoa também, sabe? Nós, mães, eu não tô falando aqui, ó, somos pessoas de carne e osso, a gente não tem nossas vontades, nossos desejos, a gente não toma as nossas decisões. Os filhos também tomam. Quando eles são bem pequenininhos, bebês, a gente tem total controle, né? A gente dá a comida, dá o leite, troca a fralda, dá o banho na hora que a gente quer. Aí vocês percebem que quando a criança vai crescendo, a gente vai mudando de fase, né? Vai ficando mais difícil. Difícil de quê? De fazer o que a gente quer. Difícil dos filhos fazerem o que nós mães queremos. E aí fica mais difícil nesse sentido. Por quê? Porque é uma pessoa que tá ali, não é uma marionete. E nem tudo, gente, é culpa nossa. Nem tudo é culpa da mãe. E olha, vocês sabem, eu lido com mães, eu sou psicóloga infantil, então eu lido com mães todos os dias, a todo momento. E as mães pensam o tempo todo que aquilo é culpa delas. E olha, tem muita coisa que não é que é culpa nossa, mas é nossa responsabilidade sim guiar os nossos filhos. Mas tem coisas que é o seu filho. Todo filho, ele é assim, ó, tem a mãe e o pai. Eu sei que a Renata tá aqui, e eu sei que seu processo, né, o seu processo de gestação, né, Renata, na verdade, eu não conheço bem sua história. Eu vi um pouco uma vez no Facebook um vídeo lindo que me fez chorar, mas enfim. Independente de como foi, Renata, precisa, todo filho para nascer tem mãe e pai. Ou seja, tem uma mulher, o material genético feminino e o material genético masculino, da mulher e do homem. Esse filho que vem ao mundo, ele vem 50% pai, 50% mãe. E isso não quer dizer que o filho parece 50% com a mãe e 50% com o pai. Não é isso não, tá? Porque tem gente que fala assim, não, Isabela, você falou aquilo, mas essa conta não bate. Meu filho é 80% o pai dele e só 20% eu. Não é no sentido de parecer nem fisicamente, nem emocionalmente. Eu não tô falando disso. Eu tô falando o quê? Que para uma criança existir, ela precisa do material genético de um homem e de uma mulher. De uma mãe e de um pai. E depois que essa criança vem ao mundo, ela pode ter mais mães, ela pode ter mais pais. Mas para ela existir, precisou de material genético de um homem e de um pai. Então, esse filho, ele é 50% pai e 50% mãe. E às vezes nós mães, a gente cai nessa ideia aí de que mãe é anjo, de que mãe é perfeita, de que mãe é santa, de que mãe dá conta de tudo. A gente acha que o filho é só nosso. Aí a gente quer se tornar responsável por tudo que acontece com o filho. Ah, não, sou eu que olho o dever, sou eu que levo para a escola, sou eu que preparo a comida, sou eu que dou comida, sou eu que dou banho. Aí chega pra mim e fala, Isabela, eu não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando mais, o meu marido não participa. Aí eu pergunto pra você, será que você, ao se tornar mãe também, não quis se sentir a super heroína e tomar conta de tudo? Porque às vezes a gente quer. Às vezes, realmente, né, gente, o pai, ele tá aí, ó, meio alienado nesse processo.
Mas às vezes não, ele quer fazer o papel e você, mãe, quer sufocar, pegar tudo pra você, porque eu sou a mãe, eu que dou conta. E isso você acaba ferrando com você mesma quando você faz isso. Porque o filho não nasceu só de você, não. Às vezes sim, você é mãe solo, ok, né? E às vezes é o pai que ficou com a criança, que cuida da criança. Tem, só que a gente precisa sempre dar espaço para o outro. A gente precisa saber que sim, tem várias situações na vida que acontecem. Às vezes a mãe não quer cuidar, às vezes o pai não quer cuidar. Mas a gente precisa dar o espaço para que o outro chegue. A gente ocupa o nosso papel, mas a gente não fica achando que a gente é dono de tudo. De que aquele filho é nosso. O filho não é nosso. Primeiro, que ele nasceu de 2. Segundo, que ele vai tomar as próprias decisões dele com o passar do tempo. Porque ele veio desse pai, ele traz uma herança genética e emocional desse pai, uma herança genética e emocional dessa mãe, mas tudo que ele vai viver, tudo que ele vai aprender, e aí ele vai se tornando cada vez mais quem ele é. Então pode chegar um momento que seu filho vai tomar uma decisão, vai fazer uma escolha que você não vai gostar, mas ele é uma pessoa, como que você vai proibir? Agora, quando é pequenininho, você consegue controlar mais isso, mas daqui a pouco você não consegue mais. E, às vezes, a gente fica tão colado aos nossos filhos que a gente não vive a nossa própria vida. Eu estava lendo uma colega minha falando outro dia, né? Uma colega psicóloga e consteladora familiar. Ela falando que uma mãe procurou ela porque os filhos adultos estavam voltando para casa. Já tinham saído, construído a própria vida e estavam voltando. Um estava voltando porque o relacionamento dele terminou e o outro estava voltando porque teve insucesso profissional, não tinha trabalho e precisou voltar para casa. E essa mãe ficou super feliz que esses filhos estavam voltando. E quando ela ficou feliz, ela percebeu, gente, mas como assim? Eu tô feliz com isso que está acontecendo com os meus filhos. Aí ela percebeu que os filhos estavam muito mais responsáveis pela felicidade dela do que ela mesma. Que para ela se sentir feliz, ela precisava dos filhos ali para ela ter, como se eles fossem troféu, como se eles fossem um bem. E eles são pessoas. Uma das coisas que é importante para a gente conseguir ser o melhor que nós podemos ser é a gente saber que os nossos filhos são pessoas. Independente se eles são bebezinhos ou se eles já são adultos. Eles são pessoas. E eles vão tomar decisões. E eles vão seguir o caminho deles. Quer você queira ou não. Só que muitas vezes a gente sim dificulta isso para os nossos filhos, né? A gente não deixa eles tomarem decisões, a gente não deixa eles seguirem a vida deles, a gente tem medo de tudo, a gente quer proteger eles de tudo. E aí depois a gente passa a reclamar que aquele filho, meu filho não faz isso, meu filho não faz aquilo, meu filho não arruma um emprego, meu filho não sai de casa. Porque aí, depois que você já tá cansada pra caramba, você quer que seu filho, Só que ele não aprendeu a fazer isso, ele fica lá colado em você. Até porque você, de uma certa forma, se torna responsável por aquilo que aconteceu com ele. Então tem duas coisas. A gente sim pode ser responsável por muitas coisas que acontecem com os nossos filhos, mas os nossos filhos também são responsáveis pelas escolhas deles. O fato de ser mãe, gente, é dar a vida a alguém. É permitir que um filho chegue ao mundo, sabe? Isso é ser mãe. E aí cada mãe vai dar um pouquinho do que ela dá conta de dar. Vai dar amor, vai dar carinho, vai dar atenção, vai cuidar, vai trocar a fralda de cocô, vai trocar a fralda de xixi, vai levar para dar vacina, vai levar para fazer as provas da escola, de Enem, de faculdade, enfim. E outras não vão fazer isso. Quando a gente consegue olhar para essa nossa melhor versão de mãe, a gente olha para aquilo que a gente dá conta de dar para os nossos filhos, para aquilo que nos cabe em relação aos nossos filhos. E a nossa responsabilidade é mostrar para os nossos filhos que o lugar dele, a gente também precisa mostrar para eles o lugar deles no mundo. Por exemplo, quando a gente coloca muita expectativa nos nossos filhos, que a gente fala para aquela criança, né? Nossa, você é a razão do meu viver, a razão da minha felicidade. Só olha para aquele filho, você está dando um poder para uma criança que ela não tem condições de segurar isso. Talvez ali a criança, em algum momento, ela até se sinta, né? Quando vai crescendo, depois até se sinta, mas a minha mãe precisa de mim. Aí essa pessoa se sente poderosa, esse filho se sente poderoso. Mas, gente, tá totalmente oposto do que deve ser. Porque quando o seu filho se sente grande diante de você, você tá pequena diante dele. E você veio antes dele. Tem uma ordem, uma hierarquia. Você veio antes dele.
Ele é pequeno diante de você, você é grande diante dele. Ele não é responsável pela sua felicidade. Você é responsável pela sua felicidade. Deixar os nossos filhos como responsáveis por isso é uma forma da gente romper com essa relação com o nosso filho. Não fica uma relação de mãe e filho. Inverte o papel, é como se os filhos fossem os pais, as mães de nós mesmos. Então a gente precisa cuidar dessa relação. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Nayara falando, a live mais perfeita que assisti até hoje. Que delícia, Nayara. Que bom ver isso. Fico muito feliz. Obrigada desde agora. Eu que agradeço. E a Aline. Vocês se conhecem, né, gente? Vocês estão aí conversando. Oi, Tati. Tô na luta. Peraí. Tô na luta aqui pra assistir. Minha pequena tá grudada. Tudo bem. Você assiste do jeito que for possível pra você. Bom, então vamos lá, gente, vamos continuar. Então a gente precisa ter consciência desse nosso papel no nosso sistema familiar. Nós somos grandes perante os nossos filhos, nós viemos antes deles e nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Jamais um filho nosso vai ser responsável por isso. E se a gente veio, né, com essas dores, a Nayara, estou muito encantada. Coraçãozinho, coraçãozinho. Se a gente veio da nossa infância, da nossa relação com os nossos pais, com expectativas, com uma ideia de que eles não nos deram, que faltou pra gente, a gente começa a exigir dos outros isso que faltou. Então eu exijo da minha maternidade, que é como se fosse algo distante de mim. Eu exijo, às vezes, dos meus relacionamentos, dos meus amigos. Eu exijo do meu trabalho. Eu passo a exigir do governo. Eu passo a exigir dos nossos conselhos profissionais. Eu posso exigir de todas as outras pessoas, de menos de mim mesma. É mais ou menos assim, gente. Eu gosto de contar essa historinha para vocês entenderem bem. É o cofre da vida. Tem um vídeo lá no YouTube que eu gravei que fala isso, mas é no outro perfil do Espaço Terapêutico Todo Seu. Mas enfim, é o seguinte. A gente vem no mundo com um cofrinho. Isso aqui é o cofre. Nosso cofre da vida, ó. Minha mão. E aí, os nossos pais, eles são responsáveis por colocar as primeiras moedas nesse cofrinho e são as moedas suficientes para saber se a gente vai ou não ter vida. Alguns pais vão colocar, ó, aqui tá o cofre. Vão colocar isso aqui, ó. Isso aqui é tudo, é um brinco, ó. Tudo que seu pai e sua mãe pode te dar. Te deu. Isso aqui é tudo que eles te deram. Às vezes, isso aqui significa só a vida. Seus pais só deram conta de dar a vida. Aí você fica lá na sua infância assim, recebendo, porque criança, gente, o que criança faz? Criança brinca, estuda, pula, criança faz isso. Criança não tem que ser responsável por nada além disso, das coisas dela só. Brincar, estudar, ela não é responsável por cuidar da mãe, cuidar do pai, não é responsável por cuidar de irmão também. Criança é para brincar e para fazer as coisas de criança. E aí, a criança tá lá, enquanto criança recebendo, e aí quando ela cresce, chegou a hora dela, ó, vazar. Isso aí depois, geralmente assim, depois dos 18, depois que se torna adulto, essa criança cresceu, precisa sair de casa. Aí ela vai olhar pro cofrinho dela, que é o que ela tem para ela poder sair. Alguns vão olhar para esse cofrinho, que tá só isso aqui, ó, que às vezes isso aqui significa vida, representa a vida, e vai falar assim, como o meu cofre tá cheio, ai que gostoso, eu sou muito rica, eu tenho o suficiente, mamãe e papai, gratidão, eu vou pra vida. E aí esse filho vai pra vida com isso aqui. E tá super de boa. Gostou pra caramba e vai construir a vida dele lá. Seja o que for, com o que ele decidir, mas ele tá satisfeito com aquilo. Então ele consegue ter sucesso, ele consegue ter trabalho, ele consegue ter relacionamentos, ele consegue levar a vida dele adiante. Seja com filhos ou com projetos. Pode ter um outro filho que recebeu isso aqui também, que pode representar a vida, e ele olha depois e fala, tá pouco. Aí ele começa a ficar assim, ó, mãe, pai, tá pouco. Fica pedindo, exigindo. Eu quero mais. Aí vai pro trabalho. Eu quero mais, tá pouco. Esse salário tá ruim, essa empresa tá ruim, esse chefe é ruim, esses colegas são ruins, essa empresa é ruim. Começa a exigir. Eu quero mais. Aí vai relacionar. Sufoca o companheiro, a companheira. Nossa, você não olha pra mim, você não me dá atenção. Nossa, por favor, faça isso por mim. Começa a exigir. Vai nas amizades, as pessoas, ó, dão fora, não dá conta nem de se relacionar com aquela pessoa, porque é uma pessoa exigente, carente, né? Tem uma carência afetiva muito grande. Tem alguns que vai acontecer a mesma coisa, ó. Vai ter duas coisas, os pais deram a vida e conseguiram dar mais um monte de coisa. O filho vai olhar para aquilo, vai se sentir farto e vai para a vida, vai ter sucesso.
ou ele vai olhar para aquilo e também vai falar que é pouco. Então, não importa o que a gente recebeu, importa a forma como a gente olha para aquilo. E mesmo que você tenha recebido pouco, né? Pouco assim, sua vida, seus pais não puderam estar com você, criar você, foram negligentes talvez, foram o que eles te deram. Então, você se contenta com o que você teve e passa você a construir o que você quer ter. Passa você a dar conta das suas necessidades. Quando a gente faz esse processo, a gente começa a exigir menos de nós, sabe? A gente começa a perceber que as coisas são mais simples, que a gente não precisa complicar demais tudo que é, da forma que é. Que a gente pode lidar com aquilo que nos cabe, com aquilo que faz parte, com aquilo que pertence, com aquilo que é. Então, quando a gente olha para esse nosso cofre da vida e sente que ele tá cheio, a gente consegue realizar muito mais, inclusive o nosso papel de mãe. Mas quando a gente acha que ele tá pouco, que tá vazio, que ficou faltando, a gente passa a exigir. E exigir muito dos nossos filhos e de tudo. E aí os nossos relacionamentos no geral, eles passam a dar errado, sabe? Porque a gente não sabe se colocar, a gente muda tudo, a gente sufoca o outro. Ou às vezes a gente não consegue dar nada pro outro, a gente não consegue trocar com o outro, porque todo relacionamento é troca. Você dá algo para alguém e alguém te dá algo em troca daquilo que você deu. E é isso que faz os relacionamentos caminharem e crescerem. Só que dos nossos pais a gente só recebe. A gente não dá algo em troca, a gente só recebe. E quando a gente quer dar algo para os nossos pais, de uma certa forma a gente está recusando aquilo que a gente recebeu deles. Você me deu, então deixa eu te devolver para a gente ficar no 0 a 0. E aí a gente quer fazer muito para os nossos pais também. E isso também dificulta o nosso processo materno. Deixa eu ver se tem mais. Tá, ok. Gente, até aqui tá tudo ok? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, vou continuar. Então, a gente precisa saber o seguinte, que os filhos vão seguir o caminho deles. Eles vão seguir, quer a gente queira ou não. Eles vão tomar decisões. E nem sempre essas decisões, elas vão ser decisões que vão nos orgulhar ou vão nos deixar felizes. Mas são as decisões que eles precisam no processo deles de amadurecimento e de crescimento. Então, eles vão seguir o caminho deles. Quando a gente passa a olhar para o nosso caminho, para os nossos projetos e fazer aquilo que nos cabe, a gente está mostrando para os nossos filhos que a gente tem uma vida. Quando a gente fica só focado no filho, a gente mostra para ele que a vida é ele. Aí ele, claro, ele se sente sufocado. Mas quando a gente olha para outras coisas, a gente vai para o trabalho, ou a gente vai para algum projeto, ou a gente, sei lá, faz alguma coisa que não é só ser mãe, mesmo que você não trabalhe fora, não tem a ver com isso, tá? Trabalhar fora. Tem mãe que escolhe não ter uma profissão, né? Tem mãe que escolhe ser mãe. E isso não quer dizer que ela vai sufocar os filhos, que ela não tenha vida. Não quer dizer, não está relacionado a isso. Tem mãe que trabalha fora e mesmo assim a vida dela é só os filhos. Ela, de uma certa forma, ela sufoca os filhos. Então não tem relação com você trabalhar ou não. Tem relação com a forma, com essa postura interna, com isso que você sente aí dentro de você. Com o que você faz, com o que você sente. Se a sua maternidade é algo muito difícil, algo que dói muito em você, claro que assim, gente, tem insegurança sim, tem dúvida sim, a gente às vezes se pergunta, nossa, será que se eu fizesse isso seria ok? Isso é natural de ser mãe, porque a gente é responsável por alguém, a gente está cuidando de alguém, então é natural que a gente realmente vai passar por situações que a gente às vezes vai ficar em dúvida do que fazer. Mas fora isso, se a sua maternidade é algo muito difícil, aí, Alisson, boa noite. Boa noite, Cássia, boa noite, Hugo, boa noite, Débora, boa noite, Ni. Mas olha só, se a sua maternidade é algo que é muito pesado para você, tem a sua responsabilidade aí também. Que exigência é essa que você está fazendo aí de si mesmo? A quem que você está exigindo? Aí você olha se realmente se o que você está exigindo é de você ou você ainda está cobrando da sua mamãe. Você está achando que você recebeu pouco e está cobrando da sua própria mãe. E como que eu faço isso, Isabela? É olhando para dentro de você, é sentindo internamente. Depois, no momento só seu, você tenta se conectar com a sua mãe. Feche seus olhos e pense nela. E deixa vir. O que tiver que sentir. Sem discriminações. Mas eu senti uma coisa ruim. Não, tô sentindo isso não. Não, deixa sentir o que precisa sentir. E a partir daí você comece a perceber como é que você olha para sua mãe. Porque não é porque é mãe da gente que a gente é puro amor, não.
tem situações sim que nos magoaram, nos machucaram, e que a gente precisa se curar disso pra gente conseguir, né? Pra gente dar conta de seguir. Então é importante, olha pra sua relação com a sua mãe. Isso vai fazer total diferença no seu processo, né? Materno. Vai fazer total diferença. Às vezes o fato da gente achar, né, que nossa mãe, por exemplo, você achou que sua mãe não te amamentou, ou que sua mãe, sei lá, não cuidou de você, não teve tempo pra você. Aí seu filho acorda a noite toda pra mamar. Aí você acha que isso é ser uma boa mãe, mas não é. Seu filho tá te dando colo que você não teve quando você era criança. E aí você tá se achando, né? Nossa, eu sou mega importante, mas não é. Seu filho tá te dando colo. E aí a gente precisa olhar pra essas coisas, porque o nosso ego, gente, ele trai a gente demais. Quando a gente deixa esse ego tomar conta, né? Quando a gente acha que ser mãe é a coisa mais maravilhosa no mundo, não no sentido assim de se achar superior, a gente vai para um caminho que é um pouco complicado. Então a gente precisa saber o nosso lugar. O nosso lugar de mãe é de gerir um filho, de cuidar desse filho, de educar esse filho. Mas saber que esse filho é uma pessoa e ele vai fazer as escolhas dele também depois. A Tati colocou, é necessário realizar outras atividades, pois permite sair um pouco e possibilita refletir sobre nossa realidade. Sim, Tati, é muito importante, né, gente? A gente ter um momento, né, pra nós, a gente ter um momento talvez com amigas, a gente poder sair um pouco, por que não? E olha só, às vezes algumas mães fazem isso e as outras já recriminam. Olha lá, fulano tá saindo e o filho tá ficando com quem? É da sua conta? Com quem o filho da outra tá ficando? Às vezes a pessoa que fica falando isso é porque tá doida pra sair. Tá doida pra ter uma vida além da maternidade e não sabe como fazer isso e não consegue enxergar que existe essa possibilidade no outro. Então nós mães, assim, pra gente também chegar no nosso melhor, a gente precisa apoiar outras mães, sabe? Saber que cada mãe tem a sua dor, tem a sua alegria, mas tem a sua dor. Você sabe o que é ser mãe do seu filho, mas você não sabe o que é ser mãe de outra criança. A gente dá conta daquilo que é nosso. A gente não dá conta de ser responsável pelo outro. A gente não fica interferindo ali na vida do outro, a gente acolhe, a gente ajuda. Hoje se fala muito sobre rede de apoio, né? Da gente ter pessoas que possam nos ajudar pra gente ter vida mesmo. E isso não é descuidar dos nossos filhos, não é. Claro que se você for sair, você precisa deixar o seu filho com alguém responsável, né? Mas isso não é deixar o nosso filho sem cuidado, isso não é deixar de amar uma criança. Muito pelo contrário. Quando a gente cuida da gente, a gente está mostrando sim para o nosso filho o caminho. Qual que é o caminho? Eu preciso estar bem, filho, para eu poder cuidar de você. Gente, mães que não estão bem, elas não dão conta de cuidar dos filhos. Elas não dão. Elas cuidam, mas a criança, ela paga o preço também. Porque os nossos filhos, eles herdam isso que tem aqui dentro da gente também. Eles não herdam só essa aparência física, não. Eles herdam a nossa herança emocional. Eles herdam as nossas dores, as nossas queixas. Por isso que é importante a gente cuidar da gente. Porque se a gente cuida, a herança que a gente deixa para eles é diferente. É algo mais saudável, vamos dizer assim. Mas se a gente não cuida, a gente vai deixar as nossas dores também. Só olhar para as horas aqui. Nossa, gente, como o tempo passa rápido. Meu Deus. Deixa eu ver aqui o que mais que eu preparei para vocês. Então, pra gente conseguir ser uma boa mãe, a gente precisa também aprender a respeitar os nossos filhos. A saber que eles fazem o que é possível. A gente faz o que é possível. De acordo com o que a gente tem que dar. Agora, se você tá vendo também que o seu filho tá num processo difícil, que ele tá sofrendo, olha pra sua parte, para aquilo que te cabe. Porque algo é seu, mas algo também é do seu filho, também tem a parte dele. Então você também não vai conseguir curar todas as dores dele, não. Mas você consegue ser responsável por aquilo que cabe a você. Por aquilo que é sua responsabilidade. Isabela, como que eu vou saber o que é minha responsabilidade? Quando você passa a se conectar com você mesma, quando você passa a cuidar de você, e esse se conectar, gente, é como? É a gente olhar para nossa criança, é a gente olhar para os nossos pais e liberar nossos pais dessas expectativas infantis que a gente tem. É a gente cuidar de nós enquanto mulher, cuidar de nós enquanto filha, do nosso papel de filha, do nosso papel de amiga, de esposa. É a gente olhar para os outros campos da nossa vida. E aí a gente consegue entregar mais
mas o que a gente pode. E ainda assim, a gente precisa muito, sabe? Mas muito mesmo. Dar atenção, olhar com atenção para os nossos filhos. Porque os nossos filhos, eles são mestres em mostrar pra gente o que tá faltando. Eles observam e eles falam. E quando o seu filho falar, dá atenção para ele, veja o que ele tá falando, mas veja, observe mesmo. Observe mesmo que seu filho tem a resposta. Eu lido, gente, com muitas crianças, né? E eu percebo, às vezes, o quanto que essas crianças, elas se sentem responsáveis, às vezes, pelo relacionamento dos pais. Ah, mas eu tenho que cuidar da minha mãe, porque a minha mãe briga com o meu pai e aí ela não sabe se defender, eu tenho que ficar lá defendendo dela. E esse filho começa a tomar partido, sabe? Achar que ele precisa cuidar da mãe e que o pai é o malvado, ou que ele precisa cuidar do pai e que a mãe é malvada. Por que essa criança tá assim? Porque esses adultos não estão cuidando do que realmente precisa cuidar. Então, a nossa melhor versão de mãe é aquilo que a gente pode ser a cada dia. Mas é um processo que a gente vai construindo. E ao olhar para aquilo que nos falta, a gente consegue entregar para a criança, para os nossos filhos, sejam eles crianças ou adultos, aquilo que eles necessitam. Às vezes, seu filho necessita sim de mais olhar, mas às vezes ele necessita de respirar. Às vezes, seu filho necessita que você esteja mais perto. E às vezes ele precisa que você dê um empurrão nele para ele poder ir para frente. Cada um tem uma realidade, cada um tem uma forma de ser. E aí, é para isso que vocês vão olhar. E é isso, gente, ó, não tem resposta certa, não tem fórmula correta. O caminho é sempre o autoconhecimento, sabe? Eu falo, talvez, não sei, não conheço a realidade de vocês, mas talvez eu falo de uma parte até privilegiada. Eu cuido muito de mim. Eu trabalho num espaço terapêutico, né, que tem não só psicologia, mas tem outras terapias também, que eu hoje aprendi a respeitar, que por muito tempo, enquanto psicóloga, eu tive preconceito. E hoje eu aprendi a respeitar. Então, a gente cuida de nós. E o que é o cuidado? O cuidado para você é aquilo que faz sentido para você. Às vezes é você ter um tempo para você só seu, sem ninguém por perto, ou ter um tempo com as suas amigas. Gente, outra coisa que é importante, para quem é o casal, né? O homem e a mulher, é o casal ali que cuida daquele filho. Para quem tem, né? São os responsáveis pela criança, e essa criança veio desse relacionamento, essa criança é cuidada por esse relacionamento. Esse relacionamento, esse pai e essa mãe, vem antes. Vocês precisam cuidar do relacionamento também para poder cuidarem do filho. Porque senão, se vocês não cuidam desse relacionamento, vocês passam a ficar olhando só para a criança e a criança se sente sufocada e você esquece do seu papel ali no relacionamento conjugal. E isso também vai interferir na sua forma, deixa eu só olhar as horas aqui, na sua forma, né, de ser mãe, de entregar para alguém. Então a gente cuida também do nosso relacionamento. O relacionamento vem antes, sempre vem antes, tá? Agora, se é um relacionamento depois, assim, tudo tem uma ordem, né, gente? Os nossos pais, eles vieram antes de nós, eles são maiores, a gente olha para eles de uma forma diferente que a gente olha para os nossos filhos que vieram depois, que são pequenos. Mas um relacionamento é muito importante. A gente cuida desse relacionamento para que a gente possa cuidar dos filhos, tá bom? Então, Ariane, obrigada, Isa, tirou um peso das minhas costas. Ser mãe é uma construção, é um processo, é uma construção. E é isso mesmo, sabe? Pode ser que daqui a um tempo a gente perceba outras coisas, a gente aprenda outras coisas, mas é uma construção. A gente não descansa disso, porque esse papel de mãe ele é para a vida toda. Uma vez mãe, sempre mãe. Mesmo aquela mãe que abandonou o filho, ela tem o peso. Ela tem a responsabilidade por aquilo que cabe a ela. E isso sempre vai estar com a gente. Só que desde que a gente saiba que os nossos filhos também são responsáveis pela parte que cabe a eles. A Tati falando é verdade. Então é isso, gente. Alguém quer colocar alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? A gente tem 4 minutinhos. Se alguém quiser colocar, vamos aproveitar esses minutos. Enquanto isso, deixa eu aproveitar e falar um negócio com vocês aqui. Tem um e-book que eu estou distribuindo, que é o e-book que chama Encorajando Pais, Práticas para o Atendimento, né? Da disciplina positiva. Que práticas para atendimento, gente? Tô ficando louca, né? Práticas para atendimento, não. É práticas para lidar com o filho, tá?
Então é baseado na disciplina positiva. Quem tiver interesse, na bio aqui do meu perfil tem o link, tá? É só entrar lá e baixar esse e-book, tá? Ele pode ajudar muitos pais, porque às vezes tem situações bobas assim que a gente fica sem saber. Por exemplo, meu filho brigou com o irmão, o que eu faço? Quando os irmãos começam a brigar, o que eu faço? O que eu faço quando meu filho se comportou mal? Ei, Brenda, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Carol. Quanto tempo, Brenda? Então, assim, tem essas dicas práticas, sabe? De como a gente lidar com os filhos. Lembrando que são as dicas práticas que vão me ajudar? Não. O que te ajuda é a sua conexão, é o seu autoconhecimento. Se você tem conexão e autoconhecimento, as práticas te ajudam muito. Mas só colocar a prática sem saber de nada não vai resolver, não, tá? Você vai fazer agora, daqui a pouco você vai esquecer o que você leu e aí vai virar uma bagunça. Renata colocou que tá lendo o e-book, estou amando. Que bom, Renata. O e-book não é só meu, tá, gente? Junto com alguns psicólogos, nós fizemos uma formação juntas para trabalhar com pais. E aí, cada um escreveu um pouquinho. A Brenda falando saudade também. A Tati, obrigada. E André, boa noite. Gente, então é isso. Vou encerrar, porque daqui a pouco cai. Agradeço muito. E olha só, se tem alguém que vocês acham que é importante verem esse vídeo, indica o vídeo. Eu vou encerrar aqui. Confesso que eu e tecnologia, eu preciso, sabe? Sabe aquele aluno que precisa estudar 3 dias para uma prova? Sou eu com a tecnologia. Então tem vezes que eu encerro aqui e eu consigo baixar e subir para o YouTube. Tem vezes que eu consigo baixar e colocar no perfil. Tem vezes que o Instagram manda eu colocar no story. Então eu faço o que o Instagram manda, porque eu realmente não sei. Mas se tiver alguém, vocês peçam para dar uma olhadinha. Ou vai estar no YouTube ou vai estar aqui, tá bom? Agradeço muito para quem pôde ficar aqui, para quem pôde assistir. Se fez sentido para você, coloque isso em prática, tá? Aí a gente vai ter um mundo melhor. Nós mães, nós merecemos, porque só a gente sabe o que é ser mãe todos os dias, né? Independente se você é mãe de 1, se você é mãe de 5, se você é mãe de 10. Independente. E se você é mãe de anjinho também. Às vezes e a gente às vezes acaba esquecendo da dor dessas mães, né? E dói muito também. Então é isso, gente. Muito obrigada, gratidão por vocês. Baixa mesmo, Andréia, tá lá na link do meu perfil, tá bom? E pode te ajudar também, tá? Nos seus atendimentos. Então é isso. Bye, bye. Um abraço. Ai, gente, é Dandara. Entrou agora? Ô, Dandara, acabou. Obrigada, Brenda. Você também. Muito sucesso, viu? Um abraço. Tchau, gente. Bye, bye.